Vamos lá, a resolução de mais uma situação. Determine a distância entre os navios A e B. Meu objetivo aqui é descobrir o lado desconhecido, navio A, navio B. E esse eu vou chamar de navio C, tranquilo? Só que agora a gente observa o seguinte, eu quero descobrir essa distância D aqui, ou C ou X, mas aí tudo bem. E para isso, eu não posso utilizar a lei do seno. Por que eu não posso utilizar a lei do seno? Porque eu precisaria no mínimo de de dois ângulos. Um aqui, ou um aqui, enfim. Eu precisaria no mínimo de dois ângulos. Uma vez que, para descobrir o lado desconhecido. Só que nesse caso, eu posso utilizar a lei do cosseno. Para essa situação, nós temos a distância D, que está oposta a esse ângulo. Temos esse lado que nós podemos chamar de B e chamar de A. Quem está oposto ao ângulo A aqui, ó? Quem está oposto ao ângulo A? 48. Quem está oposto ao ângulo B? 50. Logo, eu poderia utilizar aquela lei, ou a lei do cosseno, que diz o seguinte: C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de C. Só que aí vamos observar. O cosseno de C aqui é o cosseno de 45, tranquilo? E C aqui seria, no caso, a distância, que eu chamei de D. Mas aí, para a gente facilitar nosso trabalho, eu vou chamar de C. Que aí fica C lado e C é melhor deixar D. D distância, que corresponde ao lado desconhecido. E C, que se refere a esse ponto, a esse ângulo C, que mede 45 graus. Lado D, distância. Fica melhor, certo? Ao invés de C, eu vou colocar D ao quadrado é igual a A ao quadrado. Quem é A? Quem é que está oposto ao ângulo A? 48. 48 ao quadrado mais. Quem é que está oposto ao ângulo B? 50 menos 2 vezes. Qual é o valor de A? O valor de A é o valor que está oposto ao ângulo A. 48 vezes. Qual é o valor do ângulo B? O valor do ângulo B é quem está oposto, Qual é o valor do lado B? Quem está oposto ao ângulo B, que é 50 vezes 50, ok? Isso aqui é 50. E ficou meio feio assim. Na verdade ele não ficou, ele é feio. Todos estão enxergando, ok? Vezes o cosseno de 45. Ainda não vou resolver, só vou repetir. D ao quadrado é igual a 48 ao quadrado mais 50 ao quadrado menos 2 vezes 48 vezes 50 vezes o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tranquilo até aí? Só que aí, ó, isso vai me dar trabalho no futuro. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar um valor aproximado. Para a tabela trigonométrica, a grandona, aquela que tem até 90 graus, se não me engano, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que equivale aproximadamente a 0,70. Tranquilo? Aí aqui eu não vou usar esse valor para o cosseno de 45, eu vou usar este valor que fica melhor para mim. Aí agora, D ao quadrado é igual a 48 ao quadrado, aí agora sim a gente começa a resolver. 48 ao quadrado é igual a 2.304, mas 50 ao quadrado, opa, ninguém está vendo, né? 48 ao quadrado, 2.304, 50 ao quadrado, 2.500, menos aqui da regra, 2 vezes 48 vezes 50 vezes o cosseno de 45 é a mesma coisa que 2 vezes 48 vezes 50 vezes 0,70. Isso é igual a 3.360. Confira aí na calculadora, certo? Pode ser que eu me equivoquei em algum valor, mas aí eu acredito que não. Aí continuando, D ao quadrado será, após somar 2.304 mais 2.500, eita 5 feio, 2.500, nós vamos obter 4.000
3.804 menos 3.360. Fazendo essa subtração, 3.360 menos, ou 4.804 menos 3.360, obtemos como resultado 1.444. Aí eu pergunto, qual é a operação oposta da potência? A raiz, logo D é igual a raiz de 4.444. E qual é a raiz de 1.444? Segundo nossos cálculos, 38. Como nós estamos preocupados com um lado mede 50 km, o outro também mede 48 km. Logo, esse lado mede 38, e se mede 38, e se é quilômetro em um lado e quilômetro do outro lado, logo será 38 quilômetros, que é a distância entre esses navios. Tranquilo? Pause, volte o vídeo, copie direitinho para entender cada passo. Um menino sentado no muro observa o topo e o pé de um prédio conforme a figura abaixo. Nessas condições, determina a altura do prédio. Nosso objetivo aqui é determinar essa altura. Tranquilo até aí? Nada demais, certo? Mas aí o que é que a gente vai fazer para identificar essa altura? Observamos esse lado, observamos que isso não é um triângulo retângulo. Se fosse, utilizaríamos Pitágoras, porém não é. Logo, nós vamos também utilizar a lei do cosseno. Esse lado eu vou chamar de H para eu chamar de altura. Tranquilo? Esse lado eu posso chamar qualquer um lado aí de A, B e C, enfim. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, utilizando a lei do cosseno, eu tenho H ao quadrado é igual a 65 ao quadrado mais, voltando para que todos enxerguem, 25 ao quadrado menos duas vezes 65 vezes 25 vezes o cosseno de 60. Tranquilo até aí? Agora resolvendo 65 ao quadrado. H ao quadrado, 65 ao quadrado é um número um tanto pouco praticável. Então, eu utilizo a calculadora, certo? E após multiplicarmos, verificamos que 65 ao quadrado é 4.225. 25 ao quadrado é igual a 625. Multiplicando, substituindo 2 vezes 65 vezes 25 vezes o cosseno de 60 é igual a 1/2. E 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Então, multiplicando aqui, utilizando também a calculadora, 2 vezes 25 vezes 65 vezes 0,5, temos como resultado 1.625. Resolvendo aqui, bem no passo a passo, 4.225 mais 625. Temos como resultado 4.850 menos 1.625. Fazendo essa subtração, 4.850 menos 1.625, obtemos como resultado, para H ao quadrado, 3.225. E aí eu pergunto, qual é a raiz disso? A raiz disso não é um valor aproximado, não é um valor exato, perdão. Logo, nós vamos precisar fazer o seguinte, a raiz de 3.225, porque raiz é a operação oposta à potência. A raiz de 3.225 é igual a 56.000, ou aproximadamente 56,78 ou 56,79. Vamos colocar 58,79. Logo, a altura desse prédio é aproximadamente 56 metros e 79 centímetros. Tranquilo até aí? Essa é a altura do prédio para o qual esse moço está observando. Tranquilo? 2 navios deixaram o porto ao mesmo tempo. O primeiro viaja a uma velocidade de 16 km por hora em um curso de 45 graus em relação ao norte.
no sentido horário. O segundo viaja a uma velocidade de 66 km por hora em um curso de 105 graus em relação ao norte, também no sentido horário. Após uma hora de viagem, a que distância se encontrarão separados os navios, supondo que eles tenham mantido o mesmo curso e a velocidade desde que deixaram o porto? Nós temos aí uma situação um tanto trabalhosa. Por que trabalhosa? Simples. Pensemos comigo. Eu tenho um navio, que aí a gente agora vai observar a partir dessa figura para ficar melhor, que está, dois navios, melhor dizendo, que saem do mesmo porto no mesmo horário. Porém, um vai com uma velocidade de 16 km por hora e o outro com uma velocidade de 6 km por hora. O navio número 1, ele faz o curso, ele vai no curso e que forma um ângulo de 45 graus em relação ao norte. Tranquilo? O outro navio, o navio 2, também sai do mesmo porto, no mesmo horário, com velocidade agora de 6 km por hora e abre um curso de 105 graus também em relação ao norte. Mas o que eu devo observar nessa situação é o seguinte: o navio 1, o que eu preciso descobrir aqui é o ângulo que um navio faz em relação ao outro. A abertura do ângulo em relação aos dois navios. Tranquilo até aí? E para isso eu observo o seguinte: se o primeiro navio forma esse ângulo de 45 graus em relação ao norte, então é exatamente a metade, 45 é exatamente a metade do ângulo de 90 graus. Logo, nós temos outro ângulo de 45 graus. Só que tem uma observação aí. O navio 2, ele também forma um ângulo em relação ao norte que é de 105 graus. Aí eu observo, 45 mais 45, 90. Para 105 falta quanto? 15. Então, observando bem, nós temos aqui um ângulo de 45, um ângulo de 15, somando, obtemos um ângulo de 60. Continuando, o que a gente tem aqui, na segunda situação, ou no segundo desenho, é que eles percorrem, supõe-se que eles percorrem eles gastam o mesmo intervalo de tempo com a mesma velocidade. Logo, se lá inicialmente a gente observou que o primeiro vai com uma velocidade de 16 km por hora, em uma hora ele percorreu 16 km. O outro vai com uma velocidade de 6 km por hora. Então, em uma hora, ele percorreu 6 km. Logo, eu quero essa distância entre o navio 1 e o navio 2. Nada demais até aí. Para isso, eu vou também utilizar a conhecida lei do cosseno. Como? Cosseno. Quem está oposto ao ângulo de 60? A distância entre os navios. Não é isso que eu estou procurando? A distância entre esses dois navios. Então, d ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 16 vezes 6 vezes... Qual é o cosseno de 60? Na questão anterior, nós observamos que o cosseno de 60 é 1/2. 1 sobre 12, que equivale a 0,5 vezes 0,5. Aí agora, resolvendo essas potências, resolvendo essa equação, essa expressão, perdão. A distância ao quadrado é igual a 16 ao quadrado é 256 mais 36 menos. Aí agora multiplicando isto, 2 vezes 16 vezes 6 vezes 0,5, obtemos, após essa multiplicação, 96. Resolvendo essa soma, temos aqui, após multiplicarmos
16 ao quadrado, 256. 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 16 vezes 6 vezes 0,5, 96. Agora, somamos 256 mais 36 menos 96, que obtemos como resultado 196. Qual é a operação oposta da potência? Raiz, logo, a raiz de 196 é igual a 14. Para a questão, ou para a situação em questão, pergunta-se o quê? Após uma hora de viagem, a que distância se encontrarão separados os navios? A que distância o navio 1 encontra-se separado do navio 2? Quando eu observo as alternativas, 10, 14, 15, 17 ou 22. E pelo que nós encontramos, obviamente, é 14 quilômetros. Tranquilo? Volto a repetir. Se gostou, clique em OK.